claquete bateu e mais um programa Café com Goiabada e hoje com meu amigo Dr. Péricles. Dr. Péricles, muito obrigado pela sua vinda, é um prazer te receber aqui, meu amigo. Prazer é meu voltar aqui. Chicão, meu grande parceiro de edições de vídeo aí, várias madrugadas editando juntos aí vídeos de cirurgia, então prazer voltar a casa aqui. Muito obrigado, doutor. Pois é, o doutor estava explicando a forma que a gente se conheceu, que foi justamente eles chegaram a mim até através de algum caminho, algum site, alguma coisa, porque na época eles precisavam editar vídeos de cirurgia robótica, né? Vídeos esses que iriam para congressos, enfim, dessa prática fantástica que é a cirurgia robótica, com mínima intervenção e tudo mais. E nisso a gente foi criando essa relação de amizade, essa relação de respeito mútuo, de uma parceria realmente muito grande, né, de troca, né, porque apesar da distância das profissões, digamos assim, né, tem um quê em comum, né, doutor? Como é que... Tem essa integração. É importante contratar um profissional do ramo, porque isso só agrega para a gente. É importante nas apresentações, seja de aulas, congressos, a gente mostrar vídeos de qualidade, para mostrar os detalhes que realmente importam numa cirurgia. Muitas vezes uma cirurgia chega a durar 4 ou 5 horas, então é importante você fazer uma edição de qualidade para não tornar aquilo maçante. Você ressaltar os pontos importantes, os que a gente chama os landmarks, né, os detalhes anatômicos importantes, uma cirurgia, chamar a atenção do público, prender a atenção do público, e acho que para isso a sua ajuda foi fundamental. E um detalhe interessante nesse processo todo, e que tem a ver agora com Café com Goiabada, é que nessas cirurgias, nessas edições todas, não foram poucas as vezes que a gente consumia café e goiabada editando esse material, e a goiabada que é a mesma que a gente sempre usou desde aquela época, né, doutor? Fica à vontade aí. É verdade isso. Nas madrugadas adentro, acho que muitas vezes quase amanhecia aqui no Francisco e aí madrugada adentro tinha que ter alguma coisa para deixar a gente em pé. Então essa goiabadinha cascão salvou a gente muitas vezes aí da hipoglicemia. Um açuquinho. E aí virou tradição goiabada. E essa tradição vem se perpetuando, a ideia é essa, né? Quer dizer, que já é a cultura da goiabada, da interação e da integração. Doutor, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu fui aprendendo editando esse material de vocês, quiser ir fica à vontade. experimentar aí, enquanto eu falo aí, puder apreciar aí a goiabada aí, por favor, foi essa fantástico método de cirurgia robótica. Quer dizer, o paciente ali, uma intervenção que antes ficava uma semana, 10 dias, eu não sei, hoje o paciente entra no hospital, no dia seguinte opera, dali 2 dias ele sai andando. Isso é uma coisa muito legal, né? Quer dizer, como é que funcionou esse processo? Como é que começou esse processo, um pouco dessa questão da cirurgia robótica? Assim? A cirurgia robótica ela é um aprimoramento da laparoscopia. A laparoscopia é uma cirurgia vídeo auxiliada, né? O cirurgião opera com pinças laparoscópicas e vê toda a cavidade, geralmente. Nós, urologistas, que operamos bastante pelve, renal, um local anatômico de difícil acesso. Então, essas cirurgias ajudam bastante o cirurgião na visibilização. Elas melhoram muito o seu campo operatório, que é fundamental para qualquer cirurgia. Para você operar qualquer órgão que seja, você precisa ver bem o que você está esperando, o que você está operando, e enxergar bem as estruturas anatômicas, sejam elas vasos sanguíneos, inervações, estruturas que são importantíssimas para uma boa cirurgia. E a laparoscopia, a cirurgia por vídeo, ela veio auxiliar bastante nesse sentido, tanto na questão de visão e principalmente para o doente, também na questão de, como você citou, uma recuperação precoce. Então, aquele doente que ficaria internado, às vezes, por uma semana, muitas vezes
tem alta no primeiro pós-operatório ou segundo, com muito menos dor, com uma volta mais rápida às suas atividades cotidianas, ao trabalho, aos esportes. Então a laparoscopia veio para nos prover esse ganho. E o robô, atualmente a gente usa o robô Da Vinci, ele foi um aprimoramento da laparoscopia. Os braços robóticos, que são completamente controlados, é importante frisar isso, eles são completamente controlados pelo cirurgião, o robô não opera sozinho. Ele simplesmente reproduz os movimentos delicados que o cirurgião executa num console, que é até semelhante a um console de videogame mesmo, no qual o cirurgião opera de forma confortável, sentado e com uma visão de altíssima definição, visão 4K. Então isso tem melhorado bastante. Vou citar um exemplo, cirurgia prostática, por exemplo, que é uma cirurgia temida porque tem efeitos colaterais como impotência, incontinência urinária, e a cirurgia robótica veio para agregar bastante, veio para melhorar bastante esses resultados. Então hoje em dia é possível falar que a gente opera um paciente com câncer de próstata e na sua convalescença ele tem uma reabilitação de sua função sexual, urinária, ele volta a ter uma vida praticamente como era a vida dele anterior à cirurgia. Que legal isso daí, né? Eu vi um pouco disso daí, pelo jeito, então é assim, se no futuro você pretende usar medicina, estudar medicina e quer ir para o campo da cirurgia, jogue videogame então, né? Pratique videogame. Mais ou menos então. Por aí, Eu acho que quem era familiarizado com videogame talvez tenha uma maior facilidade, sim, pelo menos num primeiro momento, mas está partindo por aí. Você estava falando da integração entre as áreas, entre a sua produção de vídeo, a nossa medicina, áreas aparentemente tão díspares, né? Mas elas vêm, a cirurgia hoje está se tornando uma coisa muito tecnológica, muito tecnológica. Então a gente precisa sim do apoio dessas áreas, da engenharia clínica, da mecatrônica. Isso aí tem ajudado bastante. E particularmente a minha área, a urologia, ela é praticamente o carro-chefe aí no uso da robótica. Os urologistas hoje fazem parte da especialidade que mais usa a cirurgia robótica. Até pelo que você comentou, em função da pelvis, em função da anatomia do corpo ser um lugar de difícil acesso, um lugar comprimido, quer dizer, tem tudo isso. Eu digo um lugar inóspito, né? A pelve é um lugar inóspito, porque pelo acesso, pela conformação anatômica, é diferente do andar superior do abdômen, que com uma incisão, falando de cirurgia aberta, convencional, com uma incisão você praticamente consegue expor a maior parte das estruturas. Mas a pelve, o retroperitônio, né, que é essa parte posterior aqui do nosso abdômen, onde ficam os rins e outras estruturas importantes, os ureteres, as glândulas adrenais. Então são áreas que anatomicamente são de mais difícil acesso e o melhoramento desses de pinças, melhoramento do robô, das imagens, isso facilita bastante para o cirurgião. Quer dizer, você teve que estudar muito a relação da medicina, muito a relação da anatomia, muito isso, e depois você começa a ter que estudar tecnologia, né? Quer dizer, você citou um nome que eu achei muito fantástico, quer dizer, eu acho que não por acaso esse robô que vocês operam hoje, eu imagino que deve ter outros similares no mercado, mas não por acaso... Está acabando de sair o segundo agora e a tendência é que surjam mais, com certeza. E não por acaso ele chama Da Vinci, que para mim é uma das mentes mais brilhantes aí na questão de construção, de desenvolver tecnologia, né? Para quem quiser, tem um site ali do MIS, tem o MIS Experience, que teve a exposição do Da Vinci, do qual eu tive a felicidade de ver, porque era uma mente brilhante. Então você está falando que muito desse pensamento brilhante foi embarcado nesse robô. Como é que ele dá com esse robô? Como é que é esse mecanismo? Como funciona esse processo de você transferir? Você usar a tecnologia junto com a área médica, a área de mecatrônica. Como é que é essa empatia? Como se dá essa relação médico-robô? Como é que ela é construída? Tem que ser da forma mais harmoniosa possível e para isso é exigido treinamento no robô. Como eu falei, o robô não opera sozinho, ele é guiado pelo cirurgião.
Então, se o cirurgião fizer um movimento brusco, um movimento grosseiro, o robô vai reproduzir este movimento. Até existem alguns mecanismos próprios da máquina, do Da Vinci, para impedir, caso o cirurgião equivocadamente cometa um deslize, um movimento que venha a ser mais brusco, ele tem alguns mecanismos para evitar isso, mas fundamentalmente quem opera o robô é o cirurgião. E como toda máquina operada pelo homem, o operador tem que estar familiarizado com ela. Seja, isso pode ser um carro, uma máquina qualquer, um instrumento de trabalho, você tem que estar familiarizado. E para isso, a fabricante do robô, que chama Intuitive, ela fornece treinamento, primeiramente teórico, depois prático, em robôs de treinamento, até que você se sinta completamente familiarizado, adaptado ao robô Da Vinci, e aí sim você recebe o certificado como cirurgião robótico. Entendi, legal isso. E não é, quer dizer, não é uma coisa da hora para outra, não é que você vai lá, vou brincar de videogame e vou operar, não. Não é. Quer dizer, E inclusive nas suas primeiras séries de cirurgia, você é acompanhado por um segundo cirurgião robótico, que a gente chama de proctor, então é um cirurgião mais experimentado, já com certificado de proctor, é como se fosse um professor que fica lá ao seu lado para te orientar e te auxiliar a qualquer momento. Sim. Quer dizer, então a gente vê que dentro de todas as áreas a tecnologia também ela tem um lado do bem-vindo, quer dizer, não existe, não é uma coisa onde o robô vai lá e faz a coisa sozinho, mas sim o robô colabora com toda a bagagem de conhecimento da área médica que você já possui, que é onde eu sei, além da formação médica, que já foram 6 anos, mais 2 especializações, mas, exato, enfim, me conta um pouco dessa trajetória, inclusive da tua época do Exército ali. Eu já tenho alguns anos aí na bagagem, acho que tudo começou em 1999, quando eu passei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Eu tinha 19 anos e eu me mudei para o Rio de Janeiro para seguir meus 6 anos de faculdade. Foram 6 anos maravilhosos no Rio de Janeiro, cidade que eu adoro. E logo que me formei, eu fui convocado para o Exército e fui servir na Amazônia. Inicialmente nós fomos deslocados para Manaus, como a gente estava conversando há pouco. A gente ficou cerca de 1 mês e meio treinando em Manaus e recebi como destino final Boa Vista, onde eu permaneci por 1 ano e 3 meses. Então eu fiquei, isso foi em 2005, eu fiquei até meados de 2006, de 2005 até mais ou menos abril, maio de 2006, morando em Boa Vista, capital de Roraima. E foi muito bom, foi uma experiência incrível, tanto fazer parte do Exército Brasileiro, mas conhecer o norte do país, que eu não conhecia, conhecer a Amazônia, nunca havia estado, conhecer as comunidades ribeirinhas, poder ter oportunidade de atender, de assistir as comunidades ribeirinhas, que são bem isoladas, são comunidades carentes, altamente dependentes da sua atividade lá da pesca, geralmente, que é uma pesca de subsistência, né? Eles dependem daquilo para sobreviver, é dali mesmo que eles tiram o alimento. Então foi uma experiência muito interessante, enriquecedora mesmo. Uma medicina de uma outra forma, quer dizer, uma medicina social, né? Muita ação social, medicina social mesmo, muito voltada para... O Exército, ele tem esse lado de... social mesmo, de ações sociais, até dentro e fora da medicina. Eu tive numa das ações em que eu participei no Rio Amazonas, com as comunidades ribeirinhas, foi junto com o pessoal do direito. Então, os advogados, o pessoal do direito embarcou, né? A gente embarcou literalmente mesmo, a gente foi num barco grande ao longo lá, percorrendo o Rio Amazonas, e enquanto os médicos prestavam um atendimento, faziam aquele check-up das populações ribeirinhas, o pessoal fazia a identificação daquelas pessoas que não tinham identidade, conseguiram fazer a identidade, documentação toda.
foi bem interessante. Quer dizer, é levar para essas pessoas um pouco do contexto social, do contexto organizacional de um Estado, né? E elas serem amparadas por esse Estado também, né? Paradas pelo Estado, né? São brasileiros, mas que, Exato. de certa forma, vivem à margem do que a gente chama de civilização mesmo, não sendo preconceituoso, mas eu digo no sentido de assistência mesmo. Sim. Não desrespeitando o estilo de vida, pelo contrário, admiro muito aquela coisa, o estilo de vida deles, de subsistência, de lutar, de depender diretamente da natureza, mas por outro lado ficam carentes de uma ação, de uma assistência médica, de uma assistência social mesmo. De aproximação, né? De integração. De integração, né? exato. De integração. E isso, o papel, parece que o Exército ele tem esse papel lá na Amazônia, ele cumpre esse papel de integração, como Estado, como trazer pessoas. Exato. Né? E proteção, né, também, integração e proteção, principalmente do indígena, em relação a gente... a predadores, a gente que desde de madeireiros inescrupulosos e pessoas que estão lá para inimigos em comum de forma geral, pessoas ruins, e nesse sentido o Exército ele estabelece uma certa ronda ali naquela região, em toda a Amazônia, através dos postos de guarnição, dos pelotões de fronteira. Sim. É um amparo que ele dá. É um né? amparo, É um amparo importante. Ele chega a dar esse amparo, né? E aí sai do Exército, sai da Amazônia e começa a desbravar toda a especialização que ele é, E aí de lá, continuei minha peregrinação, né? Eu me considero praticamente um cigano nesse sentido aí. De Roraima, depois de 1 ano e 3 meses sem visitar Goiânia, eu passei uns 4 meses em Goiânia, eu digo que foi um período sabático da minha vida, tirei um descanso, umas férias prolongadas, e aí segui para o Mato Grosso do Sul, fiquei um tempo em Sidrolândia, cidade que fica a 70 quilômetros de Campo Grande, fiquei 4 meses em Sidrolândia, e de lá segui para o interior paulista, fui para uma cidade chamada Severínia, fiquei trabalhando no hospital local, cidade de 13 mil habitantes, próxima a Barretos e mais ou menos uns 100 quilômetros de São José do Rio Preto. Fiquei por quase 1 ano morando lá em Severínia, fiz muitos amigos na região, mantenho contato até hoje, e atuando como generalista mesmo, como médico de tudo. Acho que foi importante, acho que em termos de aprendizado, obviamente não se compara a uma residência médica, mas acho que me trouxe muito conhecimento geral, assim, uma experiência de vida muito boa e dentro da medicina também. Ainda passei por Araraquara, morei nessa época... Já não era sem tempo, eu estava me preparando para a residência, estava estudando, fazendo um cursinho lá e morei por quase 6 meses em Araraquara, cidade que eu gosto bastante também. Quando finalmente eu passei na minha residência de cirurgia geral, no Hospital Geral de Carapicuíba, e aí me mudei para São Paulo. E cursei os 2 anos de cirurgia geral. Saí novamente, aí prestei para cirurgia do trauma em Salvador, que é uma residência de 1 ano. Fui morar em Salvador, aí a gente já está falando no ano de 2011. Então, morei o ano de 2011 em Salvador, fazendo cirurgia do trauma. Retornei em 2012 para São Paulo, já para atuar como cirurgião geral. Trabalhando, inclusive, no Hospital Geral de Carapicuíba, que foi onde eu fiz minha residência. Que considero uma segunda casa para mim. Mas ainda faltava um pouco. Minha meta era fazer urologia, acho que desde o final da minha formação que eu tinha em mente fazer urologia. E estudei bastante no ano de 2012, passei na residência no fim do ano, passei no Rio de Janeiro e em Salvador, e acabei optando por Salvador, no Hospital São Rafael, que era um bom hospital, uma residência de referência em Salvador, onde fiquei pelos
onde fiquei 3 anos e ao final de no começo de 2016 terminei a residência e retornei a São Paulo para fazer minha subespecialização, meu fellow em urologia com o Dr. Marcos Tobias, que você conhece bem dos trabalhos aí, já está super enturmado, apesar de não conhecer até não o conhecê-lo momento pessoalmente, mas é de grande, já muito comentários assim, favoráveis ao respeito do Dr. Tobias aí, né? Pois tem que trazer ele aqui, como a gente estava comentando. Exato. Quer dizer, o que a gente já vê então, que medicina é uma coisa que começa e não tem fim. Quer dizer, não tem fim no sentido assim, você vai para uma medicina, para uma área médica, depois você vai para uma especialização cirúrgica, depois você se aprofunda em animais, e aí você vem afunilando e hoje você entra na área de urologia e robótica. Quer dizer, foi uma trajetória grande, mas hoje agora mais focado nessa área. Exatamente, acho que a palavra é aprofundar, né? Você vai aprofundando naquilo e não tem fim. Isso não tem fim, até porque as descobertas, os aprimoramentos são diários, então você tem de se manter atualizado. Do contrário, você vai acabar ficando obsoleto, você vai acabar deixando de oferecer o melhor para o seu paciente. Deixando de praticar boa medicina, né? A tendência é essa, exatamente, porque se você tem um tratamento de ponta que está disponível e você desconhece aquele tratamento, você ignora aquele tratamento, você está deixando de oferecer o melhor. Indiretamente, você está prejudicando a pessoa. Sim, você está deixando de acolher ela de uma forma mais inteligente, mais eficaz, com mais... Exato, com melhores resultados, né? Você, tanto quanto o paciente, você tem interesse direto nisso, porque são os resultados que você vai oferecer para ele. Isso se falando de técnica cirúrgica ou de tratamento farmacológico mesmo, as inovações são praticamente diárias. Uhum. É engraçado que a gente, assim, você vai navegando nas diversas áreas que a gente percebe, assim, toda a sua área tem a sua especificidade, né? Tudo muito específico, mas sempre a especialidade, na verdade, também na minha área é assim, né? Eu conheço na parte de edição, conheço gráfico, não sei o quê. Qual que é o meu grande expertise? É a parte da câmera, a parte da lente, não sei o quê. E isso também, toda hora surge uma novidade, surge uma tecnologia, surgem opções novas. Então a gente tem que estar ali, também não só na tua área, mas eu também falo, como é que eu vou levar uma solução melhor para um cliente hoje, se eu não estou atualizado com o que o mercado entrega, em termos de tecnologia, que solução, como levar uma solução mais eficaz. E no teu caso ainda muito maior, né? Acho que a comparação é muito boa, é isso mesmo. É como se você parasse de se atualizar, digamos que você comprasse um computador e falasse, não, esse computador vai ser meu pro resto da vida, mas, porra, eu acho que em 10 anos você não está rodando mais programa nenhum nele, então... Aqui na produtora, por exemplo, o prazo de vida útil de computador é em torno de 4 anos, né? Pode até estender, mas quando chega em 4 anos eu já sei que eu preciso renovar aquele equipamento, porque eu tenho tecnologias entrando que aquele equipamento não vai atender mais aquela tecnologia. Ele não vai mais suportar as informações, o arquivo, enfim, tudo mais que ele dá. E para onde você acha que caminha a medicina assim hoje, doutor? Assim, quais os caminhos, quais as vertentes que ela vai ter num mundo pandêmico hoje, né, onde a gente teve que reaprender muito rápido uma série de coisas e transformar uma série de coisas? Para onde você acha que caminha, assim? Quer dizer, se a gente pensar que no século XXI, século que a gente ainda está sujeito ao que a gente passou, é porque ainda tem muito por aprender, né? Tem. A gente ainda tem muito para aprender mesmo. Terapias têm surgido. E é interessante, você citou a pandemia, uma coisa que a pandemia catalisou ou acelerou foi a telemedicina, o atendimento à distância. Então, hoje é muito comum a gente atender uma pessoa do outro lado do país, eu atender uma pessoa de Boa Vista ou de Goiás, que seja. Então, a telemedicina acho que é
é um conceito que veio para ficar na medicina e acho que é benéfico, sim. Lógico que tem suas limitações, tem sim, exame físico, o contato com o paciente, mas ela veio para agregar sem dúvida. A cirurgia, particularmente, a tendência é cada vez mais minimamente invasiva, e o robô é uma prova disso. Se você comparar uma cirurgia robótica com uma cirurgia convencional, que é aquela por incisão aberta, e terapias. Hoje em dia, para câncer, a gente fala muito de terapia de células-alvo, uso de imunoterapia, que é a base de anticorpos dirigidos para determinado antígeno. Então, a medicina tem se modificado, se reinventado dia a dia. Legal. Dr. Péricles, muito obrigado pela sua visita, muito gentil a tua vinda até aqui, né? A gente sabe aí que uma vida de um cirurgião, de um médico, não é uma vida sacrificada, porque é assim, né? Aquela história, o telefone pode tocar a qualquer hora, e enfim, a gente está sujeito a isso daí, você está sujeito a isso daí. Na minha profissão, nem tanto, mas na área médica, foram escolhas que foram feitas, né? Eu lembro que na época do Exército, os superiores falaram, olha, você é militar 24 horas, não se esqueça disso. E acho que na medicina é a mesma coisa, você é médico 24 horas. Você é médico 24 horas, ela respira, porque são escolhas, né? Quer dizer, a medicina, ela está relacionada a cuidar de pessoas, né? Em primeiro lugar, eu acho que o que move um bom médico é isso. É entender que ele está com um ser ali, ele está lidando com uma pessoa num momento frágil da vida dela e o que ele precisa antes de abrir ou operar ou o que seja é amparar, né? Como é que é essa relação do amparar? Acho que em primeiro lugar você tem empatia com quem você está atendendo, é você se colocar no lugar do seu doente, você saber ouvir o que ele quer te falar, até para poder fazer um bom diagnóstico. Então, acho que escutar, se colocar no lugar do outro é fundamental na medicina. E, acima de tudo, gostar do que se faz, né? Afinal de contas, a gente acabou de falar que é uma profissão que você é médico 24 horas por dia. A dedicação é extrema. Você passa muitas vezes mais horas no hospital, operando, do que você passa em casa. Então, você tem que gostar daquilo que faz. Se você gosta daquilo que faz, se você tem empatia, se você quer ajudar o próximo, acho que não tem erro, você vai fazer uma boa medicina. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado, Dr. Péricles. É um prazer. Muito de verdade, assim, um prazer receber, assim, em função de todo esse processo que eu acabei de falar, quer dizer, de eu saber como é a tua atividade, saber como é a atividade diária de um médico num processo desse todo. Então, de disponibilizar esse tempo de vir até aqui. Eu sei que não foi por minha causa, e sim pela goiabada. A goiabada... Ela é convidativa. Nos ajudando desde as épocas remotas aí, mas prazer é nosso rever um amigo aqui, que é o Francisco, e espero que ele retribua essa, vou te convidar para um lá em casa agora. Perfeito, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e mais uma vez eu deixo claro que se porventura algum de vocês quiser vir aqui comer uma goiabada, tomar um café e jogar um pouco de conversa aí, trocar um pouco de ideias aí a respeito do teu negócio, como é que é a tua comunicação, como é que você lida com esse processo, né? Fica à vontade, manda um e-mail, manda um zap, enfim, e você é nosso convidado aí para participar do Café com Goiabada. Isso aí, meu amigo. Valeu. Valeu.